Jesus é a única saída para a humanidade. E pesa sobre nós uma responsabilidade de unir essas pessoas a Deus através de Jesus. O homem está distante de Deus, então ele precisa se reconciliar. E Deus nos deu o ministério da reconciliação. Eu e você temos essa obrigação de reconciliar o homem com Deus, falando que a única possibilidade para o homem, o único caminho, a única verdade é a vida para que o homem possa ter vida. O único caminho para o homem se achegar a Deus é através de Jesus. Então a gente proclama, a gente anuncia essas verdades, para que as pessoas possam ter as suas vidas transformadas, mudadas. E uma vez que elas respondem positivamente a esse clamor, a essa verdade, nós inserimos dentro desse processo, batizamos essa pessoa, ensinamos para que ela seja edificada. Então, esse outro processo é o que a gente chama de fazer discípulo, que é trabalhar no caráter dessa pessoa, na vida dessa pessoa. É o discipulado que faz com que essas vidas vão crescendo, amadurecendo, sendo transformadas de glória em glória até alcançar a estatura de varão perfeito, até alcançar a imagem de Jesus. Então, é um processo até fazer com que elas amadureçam e, a partir de então, já maduras, elas possam dar continuidade a essa missão, fazer discípulos, seguir fazendo discípulos. Mas tudo começa com a proclamação, tudo começa com a pregação do Evangelho. Só que, para sairmos a pregar o Evangelho, nós precisamos do poder do Espírito Santo. E esse poder do Espírito Santo já foi delegado para nós. O próprio Senhor já, após ressuscitar, ordenou: fiquem em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E aí vocês conhecem ali no início de Atos, alguns homens reunidos ali orando, e de repente, como um vento impetuoso, o Espírito Santo desce e enche toda a casa. E o poder do Espírito Santo foi liberado, e Pedro ousadamente levanta a sua voz e faz menção da profecia escrita em Joel, que se cumpria naquele dia. Então significa que o poder do Espírito Santo, que nos capacita a desempenhar essa obra, já está sobre mim e sobre você. A Bíblia declara que Ele nos dá os dons de acordo com o seu desejo, com aquilo que está dentro da sua vontade, para o desempenho de um serviço objetivo. Ele não nos dá poder para que a gente se utilize desse poder para fazer atitudes de exibição. Não são dados a nós para que, como uma gasolina que você joga no chão e vem com fogo, joga, ele explode e de repente ele acaba. Não, não é para isso. Não é para causarmos espetáculos nas pessoas, mas pelo contrário. É que esse poder, ele tem um objetivo. Ele tem uma direção. Esse poder do Espírito Santo é para o desempenho de um serviço. Existe uma diferença entre carisma e caráter. Carisma fala exatamente desse poder, dos dons do Espírito Santo. Caráter é esse processo do discipulado, onde está sendo trabalhado através, alguém trabalha na tua vida, a doutrina de Jesus, aplicando e observando a prática dela até que você alcance a maturidade. E aí você tem um caráter semelhante ao de Cristo. E aí, queridos, nós precisamos de verdade do poder do Espírito Santo. Nós precisamos compreender de fato e se interessar para que esse poder se manifeste em nossas vidas. Porque você imagina, quando você ora por um enfermo e essa pessoa é curada, como isso vai mexer na vida dessas pessoas, e a sua palavra, a sua pregação, vai ser cheia de autoridade. É assim ou não? Sim ou não? Eu não sei se você já teve a experiência de expulsar demônio.
Mas às vezes, quando você, se alguém já teve aqui, sabe como é, a coisa funciona. Você vê aquele negócio ali, aquela coisa feia, aquela distorção toda, você, na autoridade do nome de Jesus, repreende para que aquele demônio saia daquele corpo. E a princípio, alguns, né, isso já aconteceu comigo, a princípio, em algumas situações, tu fica com medo, aquela cara, né, o cara distorcendo, né, aquele pavor, tu fica apavorado, quer correr para um lado, né. Mas quando você vê que a coisa funciona, meu irmão, tu manda fazer fila, manda trazer o restante, porque eu estou cheio do poder. É assim ou não? Pela graça de Deus, pela misericórdia, eu já impus as mãos sobre pessoas e elas foram curadas na hora. Meu amigo, quando você vê o milagre acontecendo, e você vê que não é por você mesmo, que não é pelos teus sentimentos, que você vê que é o poder de Deus através da tua vida que está agindo naquela pessoa, a fé aumenta. É verdade ou não? Quantos já tiveram uma experiência assim? Levanta a mão. A coisa acontece dessa maneira, então nós não podemos negligenciar o poder de Deus, precisamos buscar os dons do Espírito, precisamos que eles sejam liberados, mas não é esse o foco principal hoje, mas eu quero só deixar essa dica aqui para você, porque no que se refere aos dons do Espírito, o próprio autor Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, no que se refere a esse assunto, não negligencie, não ignore. Não está falando simplesmente da questão do desconhecimento, ignorância, mas também é de você ignorar, deixar de lado, não dar atenção devida para aquilo. E nós precisamos dar a devida atenção para os dons do Espírito. Não que ele seja o fim em si mesmo, mas ele é uma ferramenta, um instrumento disponibilizado pelo Senhor para o desempenho daquilo que é de fato o objetivo, fazer discípulos. Então essa é a primeira questão. A outra situação que eu quero chamar a tua atenção está relacionado a estarmos sensíveis à direção do Espírito Santo. Na pregação do Evangelho, pode ser que a gente saia por aí pregando de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é maneira. Não, joia, nós temos que seguir pregando, mas nós precisamos também ser conduzidos pelo Espírito Santo. Precisamos ter uma direção do Senhor. Eu quero animar você, quando você pensar em sair por aí pregando o Evangelho, saia mesmo para pregar o Evangelho. Mas se você quiser ser excelente, entenda uma coisa, você não precisa de uma coragem humana, você precisa entender que o poder do Espírito Santo está em você. Isso já é suficiente. Segundo, Senhor, me diz o que eu tenho que falar e com quem e aonde e por quê. Você vai fazer evangelismo de impacto, não simplesmente, cara, eu tive uma grande ideia. Não pensa nas tuas ideias, não. Ora ao Senhor e fala assim, Espírito Santo, me dá uma grande ideia. Me dá um objetivo, uma forma de entrar na vida de pessoas. O que eu vou ter que fazer? É uma ação social? É um torneio de futebol? É um aniversário? É uma festa de aniversário para eu alcançar pessoas? É uma peça de teatro? Senhor, me dá uma direção. E pode ter certeza que o maior interessado é Ele. Ele vai vir ao teu socorro. Paulo, é uma história interessante, no Areópago, ali junto em Atenas, e estava no meio do povo ateniense. E o Areópago era um monte de adoração, onde eles veneravam os seus deuses, e eles tinham muitos deuses. E o que aconteceu? Paulo olha para tudo aquilo, para aquela idolatria deles, e ao invés de censurá-las, para poder, censurando, assim, fechando o coração daquele povo, ao invés disso, ele, com a sensibilidade no Espírito Santo, ele percebe que havia um altar com a descrição ao Deus desconhecido. Eles eram tão idólatras que eles deixaram aquele altar para que de alguma maneira, aparecendo outro Deus, eles pudessem já colocar ali a imagem daquele outro Deus para seguir venerando. E Paulo, com essa habilidade do Espírito Santo, olha para aquele altar e diz assim, vejo o quanto vocês são religiosos.
E eu queria dizer uma coisa para vocês, parafraseando. Esse altar ao Deus desconhecido é o meu Deus, Criador dos céus e da terra, e ele começa agora a falar da ressurreição, ele começa a pregoar o Evangelho para aqueles atenienses idólatras. E é claro que nem todos creram nele, alguns riram dele, mas outros foram atraídos por aquela mensagem utilizadas por Paulo com essa graça. Então nós precisamos disso. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos conduza. Bem, João capítulo 4, por favor. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judéia e foi para Galiléia. Por conta, no caminho ele teve de passar por Samaria, que era um lugar perigoso. Era um lugar em que ele corria risco de ser assaltado, atacado. E ele chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa. Olha que coisa interessante, a mulher ficou surpresa, e você vai entender por quê. Pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? E aí Jesus, ele instiga um diálogo e se aprofunda num diálogo com aquela mulher. E ele diz assim: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Jesus, de alguma maneira, ele instiga a sede daquela mulher. Mas você não tem corda, nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó, seu filho, e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ele aprofunda e ele instiga a curiosidade daquela mulher, para que ela se sinta mais interessada naquela conversa, até Jesus alcançar o objetivo que ele queria. Então se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dará a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Ele chegou ao ponto onde ele queria. Deixou ela desesperada, sedenta, atraída, interessada. E aí Jesus fala, ou melhor, ela segue: assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Você imagina como era difícil para aquela mulher, porque pela história dela, ela não poderia pegar água a qualquer momento, porque ela era uma mulher, era uma prostituta. Então ela tinha que ir no lugar, num horário em que estivesse vazio. Imagina a dificuldade. Só que agora surgiu a oportunidade para ela de beber uma água em que não teria mais sede e que nunca mais pudesse voltar àquele lugar. Vá buscar seu marido. E aí entra outro processo, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem você vive agora. Certamente você disse a verdade. E agora Jesus, ele se revela, ele aprofunda o assunto e ele já diz assim: agora eu sou um profeta. Você precisa conhecer, não só ter o interesse de beber uma água, mas você tem que ter o interesse de saber quem está na tua frente aqui é um profeta. Mas por que ele falou e se revelou como um profeta? O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem
que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoram. Gente, Jesus estava numa direção, num diálogo, numa direção. Jesus se revela como profeta, ela sai daquela direção e ela tenta tirar e arrancar daquele profeta a resposta que possivelmente ela carregava por anos e aquele povo carregava por anos. Me diz uma coisa, já que você é um profeta, vamos esquecer esse negócio da água aqui por enquanto. Eu tenho uma dúvida, e todo mundo tem uma dúvida aqui, os samaritanos, alguns talvez. Aonde é o verdadeiro lugar de adoração? Vocês insistem em dizer que é em Jerusalém, mas para nós é em Gerizim ou Gerazim. Tira essa dúvida. Eu não posso voltar para casa sem que isso não me seja revelado. Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Vocês são samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Olha só, sabem muito pouco daquele a quem adoram. Você vai entender agora, rapidamente. Vocês são samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adora. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação veio por meio dos judeus, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem nesse monte. E aí, queridos, avançando para o versículo 25, a mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Por que ela falou isso? Porque em Deuteronômio 18, coloca aí para mim, por favor. Os samaritanos, que criam no Pentateuco, assim como os judeus, eles aguardavam também que um grande profeta fosse levantado. E aí ele retira daquela mulher a curiosidade, e ela imediatamente sabe que está na frente dele a pessoa que iria dar respostas para o seu coração e para a sua vida, não somente para ela, mas para todo um povo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que falo com você. Numa estratégia fabulosa. Só que o que eu quero chamar também a tua atenção, que o fato de Jesus estar ali não era só simplesmente por se apresentar e ganhar aquela mulher. Os relatos históricos, e a Bíblia apresenta também, que os samaritanos era miscigenação do povo de Deus com outros povos que haviam sido conquistados pela Síria. Então, esses países, esses povos dominadores, eles dominavam as nações, pegavam os escravos e colocavam em Samaria, junto com os israelitas. E eles casaram entre si, se tornaram um povo idólatra, e, consequentemente, por eles serem idólatras, adorando outros deuses, se estabeleceu uma inimizade, um ódio entre os judeus e os samaritanos, porque eles deixaram de ser uma raça pura e se misturaram, se tornou um povo híbrido, idólatra. Então eles carregaram esse ódio entre si por mais de 700 anos. E Jesus não só, por uma estratégia do Espírito Santo, consegue entrar em Samaria, porque aquela mulher, ao perceber que era um profeta, saiu apregoando: olha, vinde e venham ver, eu achei o Messias. O que aconteceu? Todos eles tinham uma expectativa de encontrar o profeta, o Messias que eles estavam aguardando. Então eles foram e romperam até Jesus, convidaram Jesus para entrar em Samaria, aquela mesma cidade que outrora foi impedido de entrar, onde João perguntou ao Senhor Jesus se poderia orar e descer fogo do céu para consumir os samaritanos. Esse mesmo Jesus, cheio de estratégia do Espírito Santo, não precisou forçar a entrada nenhuma, bastou ser conduzido por ele, para que eles viessem até ele. E durante alguns dias ele seguiu pregando, falando e se revelando quem era que estava ali. Nós precisamos aprender dele. Não é diferente quando Jesus cura um cego. A Bíblia relata, aquele cego veio até Jesus,
E Jesus faz lodo, cura aquele homem, e gerou um problema sério aquilo. Por quê? Porque os religiosos ficaram sabendo disso. E ao invés de ficarem felizes por ver um homem cego, que voltou a enxergar, mas eles perceberam que a cura daquele homem se tornou uma ameaça para eles. E aí eles tentam de alguma maneira detectar e saber quem. Foram até os pais. E eles com medo, com receio, falaram para Jesus, falaram para aqueles religiosos: olha, ele já é adulto, pergunta para ele. E aí chegam, chamam aquele homem e começa a argumentação. E aí, quem foi que te curou? A única coisa que ele falou para eles foi o seguinte: uma única coisa eu sei, eu era cego, mas agora vejo. Depois ele teve um encontro com Jesus e viu quem era e louvou o nome do Senhor. O que a gente pode aprender com isso? Jesus está falando aqui de 3 pessoas, por exemplo, que não eram letrados. É o que poderíamos dizer, o que a Bíblia retrata, que ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Se você olhar para a sua história e ver quem você era, e o que Jesus, após entrar na sua vida, o que ele fez na tua vida, você já tem uma bela e maravilhosa história, um maravilhoso testemunho para contar para as pessoas, e dizer que você era cego, mas agora você vê. Queridos, talvez vocês pensem e achem que você precisa conhecer muito. Talvez como Nicodemos. Nicodemos era um religioso, fazia parte do sinédrio, sentava em uma das cadeiras, ele ensinava sobre Deus. As pessoas iam até ele para ouvir acerca de Deus. E não somente isso, ele julgava as causas do povo, baseado nas Escrituras. Jesus olha para aquele homem que aparentemente para nós seria alguém muito relevante. Jesus fala assim: você nem nascido de novo você é. Se você não nascer de novo, você não pode nem entrar, nem ver o reino de Deus. Jesus só precisa de corações dispostos e um bom testemunho, para que você saia e pregue o Evangelho em nome de Jesus. Mas qual é o teu bom testemunho? É que você fez e aconteceu? Não, simplesmente que você nasceu de novo. Cada um tem a sua história, cada um tem da sua maneira, do seu jeito. Você vai encontrar pessoas semelhantes a você, que tiveram as mesmas guerras, as mesmas lutas. Quantos aqui tiveram o casamento destruído e o Senhor restaurou? Levanta a mão. Você tem uma bela história para contar e dizer o seguinte: tem resposta para você também. Quantos aqui eram pessoas arrogantes, violentas, mentirosas, adúlteros, beberrões, e que o Senhor restaurou a sua sorte? Você pega essa história, conjugada com o poder do Espírito Santo e com a direção do Espírito Santo, me diz uma coisa: quem é que pode nos deter, gente? Nós temos todos os meios, tudo o que precisamos para reconciliar as pessoas com Deus. O Senhor nos capacitou, mas nós precisamos de fato ter essa disposição no nosso coração, de ver que os perdidos, se morrerem agora, estarão indo para o inferno, e eu não posso prosseguir a minha caminhada, a minha vida, vendo pessoas queridas da minha casa, da minha família, indo para o inferno e eu de mãos atadas. Isso é uma tremenda falta de amor, isso é um tremendo desprezo com o sacrifício de Cristo. Por que isso é um desprezo? Porque Ele morreu, para que todos aqueles que não têm vida pudessem ter vida, e vida em abundância. E eu disponho dessa boa notícia para contar para todo mundo. O Senhor me deu essa boa notícia, me outorgou e falou assim: vão e preguem. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós deitamos
a nossa cabeça no travesseiro, com a consciência tranquila, quando estamos vendo milhares e milhares de pessoas indo para o inferno. O inferno está com a boca escancarada, todo dia absorvendo milhares de pessoas. E a única possibilidade para essas pessoas é Jesus, e nós negamos isso. Não abrimos a nossa boca, que isso sirva de uma advertência para nós. Paulo se gastou e deixou-se gastar pelo Evangelho. A Bíblia declara que Jesus, o primeiro contato que Jesus teve com Paulo, com Saulo de Tarso, foi dizer o seguinte: importa que você sofra muito para que o Evangelho seja pregado. A primeira promessa e a garantia que Paulo teve foi que ele sofreria muito. E quando você vê ao longo da história de Paulo, você vê que ele sofreu demais, mas ele nunca perdeu a chama. Quero te desafiar mais uma vez, junto comigo. Você tem tido paixão pelos perdidos? Guarda isso que eu estou falando. Você tem tido paixão pelo perdido? Ou temos sido um povo indiferente a tudo isso? A tudo isso que está acontecendo. Tragédias e mais tragédias acontecem, nós não sequer nos levantamos para interceder por essas pessoas. Quando a gente olha, nós temos aí no mundo 7 bilhões, talvez caminhando para 8 bilhões de pessoas. O inferno tem lugar para isso tudo, mas o céu é muito maior. Eu sei que nem todos serão salvos, porque nem todos estão com o coração disposto a receber, porque querem seguir nas suas práticas pecaminosas. Mas eu não posso descansar enquanto eu não ganhar o máximo de pessoas possíveis para o Senhor. É claro que eu não estou isentando a questão do fazer discípulo, isso é outra história, mas eu quero nesse momento desafiar a mim e a você a mudarmos a nossa postura. Jesus disse assim: vós sois o sal da terra. Diga assim: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Em outras palavras, eu e você, nós somos aquilo que vai dar sabor ao dissabor dessa terra. Nós vamos ser luz para um mundo que está em trevas.